Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Quero aproveitar esse segundo domingo, é o dia do pastor, parabenizar o nosso pastor José de Souza por este dia em comemoração ao ministério pastoral. Que Deus continue o abençoando. Somos agradecidos a Deus pela liderança do nosso pastor nesses anos aqui em Braço do Rio. A lição deste domingo é uma lição muito importante, fala da unidade da fé. Assim como todas as lições, estamos estudando a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, e ele chega no capítulo 4 falando da unidade da fé. Para que haja unidade na fé é preciso humildade, mansidão e longanimidade. Esse 14 de julho de 2020 nós vamos estudar este tema. No versículo 1 da capítulo 4, ele pede dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Os crentes, os cristãos, devem andar dignos da chamada na vida deles. Essa chamada requer a união da igreja. E a união da igreja, a união entre os crentes, precisam evidenciar no seu dia a dia a humildade, a mansidão e a longanimidade. Por isso, o objetivo geral deste domingo é mostrar que a unidade da igreja, na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e longanimidade na vida dos crentes. O objetivo do primeiro tópico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O segundo, mostrar a mansidão como uma fonte que promove nos crentes a paz e a conciliação. E o último vai frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Paulo enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. Paulo, no capítulo 4 da carta que escreveu para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele mostra que para a igreja de Cristo Jesus mostrar a ação do Espírito Santo na vida diária dela, é necessário que os crentes estejam unidos. E para que essa união seja possível, ele mostra que existem três virtudes fundamentais para que haja a unidade: humildade, mansidão e longanimidade. Para que os crentes estejam unidos, precisam viver em humildade, precisam viver em mansidão e precisam ser longânimos, tardios em irar. Essas virtudes levam a igreja a viver a perfeita unidade conforme a palavra de Deus. São virtudes que sem elas a igreja não vai ser capaz de viver uma perfeita unidade conforme descrito na palavra. Para haver unidade é preciso humildade. Nunca vai haver unidade se as pessoas não forem humildes. Como é o modo digno de viver do cristão? Paulo fala para andarmos de modo digno da vocação. Ou seja, para que o crente mostre a sua vocação é preciso um andar diferente. E qual é esse andar diferente? A conduta no dia a dia do crente deve corresponder à chamada que ele recebeu do Senhor. É impossível para alguém dizer que Cristo o chamou, que o Espírito Santo atua na sua vida, na sua conversão, porque só pode haver conversão com a ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor senão pelo Espírito Santo. Para que isso aconteça, o cristão na sua vida diária demonstra um andar diferente. Como tem sido o seu andar? O seu andar é digno da sua vocação? Se isso não acontece, podemos duvidar se houve uma chamada de Deus na sua vida. O andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Não pode se dizer que tenha paz com Deus e viver em guerra com o irmão, e viver brigando com o irmão, e viver com ciúmes do irmão. O andar do cristão está diretamente, não é indireto não, é diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus. Estar unido com Deus é estar unido com os irmãos. Para desenvolver essa unidade, é preciso ser humilde, é preciso ser manso e é preciso ser longânimo. Sem essas três virtudes, é impossível viver em unidade. E o que é humildade? Para os povos pagãos, para os povos sem Deus, a humildade é considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Você tem que demonstrar o que você é. Você precisa demonstrar o que você é falando das suas conquistas, se exaltando.
E quando alguém se demonstrava humilde, isso era uma fraqueza. Mas na vida do cristão, na vida de Cristo, nós que somos seguidores de Cristo, na vida de Cristo aparece como virtude a humildade. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se humilhou. No Evangelho de João, o Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Quando você se humilha, você está demonstrando que todos têm a mesma importância. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos nós temos o mesmo peso diante de Deus. A verdadeira humildade, o apóstolo Paulo mostra que ela expressa modéstia, em oposição ao orgulho e arrogância. Quem é humilde não é orgulhoso. Quem é humilde não é arrogante. Uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Você não olha o bem de si mesmo, você olha o bem da coletividade. Se algo pode te beneficiar, mas prejudica a igreja como um todo, você abre mão. A verdadeira humildade coopera com harmonia. Se alguma coisa causa briga entre os irmãos, a gente se afasta, sendo humilde. Os relacionamentos, para promover a unidade no corpo de Cristo, às vezes é preciso renúncia. A humildade e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Isso não é uma conduta que às vezes nós queremos ter, mas o Espírito Santo dentro de nós nos move a sermos assim. Não há quem possa ser humilde, não há quem possa ter a humildade que leva à unidade da igreja sem que o Espírito Santo o transforme. Porque na nossa carne existe egoísmo, na nossa carne existe arrogância, na nossa carne existe o desejo de ser superior. Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós queremos ver os crentes unidos, nós queremos ver o desenvolver da obra de Deus, nós queremos ver almas sendo salvas, nós queremos ver o bem-estar da igreja. A virtude da humildade é produzida no crente pelo Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade de Cristo. Você tem cooperado com a unidade de Cristo ou você tem sido uma fonte de desunião entre os irmãos? Faça essa pergunta a si mesmo, se você tem sido humilde, ou se através da sua conduta, muitos irmãos têm sido afastados uns dos outros. Se isso acontece, o Espírito Santo não está agindo na sua vida. E o Espírito Santo é o selo da promessa, é a garantia de que na volta de Cristo nós subiremos ao encontro do Senhor. Uma segunda virtude para haver unidade da igreja, mostrada por Paulo, é a mansidão. A mansidão é o fruto do Espírito. Quando Paulo também escreveu aos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito. E a mansidão faz parte do fruto do Espírito. O Espírito na vida do crente produz mansidão, ternura, gentileza, cortesia, paciência. É um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Quem é humilde é manso. É impossível ser manso sem ser humilde. Você vai tolerar à medida que você for humilde, você vai ter paciência à medida que você for humilde, você vai ser gentil à medida que você for humilde. Te tratam mal, você não devolve o mal com o mal, você devolve com gentileza, você devolve com ternura. Alguém às vezes sai um pouco do seu normal com você, é ignorante, você mostra ternura, porque a humildade leva à mansidão. A moderação nas ações, no bom trato para com o semelhante, a ausência de precipitação. Você aprendeu isso com Cristo, porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os seguidores de Cristo aprendem com ele a serem mansos e humildes. Na Bíblia nós temos vários exemplos de mansidão. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia na terra. Ele não revidava, nem guardava rancor quando atacado pessoalmente. Tem gente que guarda um rancor, uma mágoa durante anos e anos na sua vida. Isso se prejudica a si mesmo. Você se prejudica ao ter essa atitude. Moisés era humilde e manso. Ele não guardava rancor. Ele não guardava raiva de ninguém. Jesus Cristo, um outro exemplo de humildade, de mansidão, tinha autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Falavam mentiras de Jesus e ele suportava mansamente, tolerante. Durante o seu julgamento, ele não pronunciou
nenhuma palavra contra os seus acusadores. Jesus é Deus, ele poderia dizer qualquer coisa. Ele mesmo disse para o apóstolo Pedro que ele poderia pedir ao Senhor que enviasse anjos para lhe defender, mas ele não o fez. Assim nós temos exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A verdadeira mansidão é que dirige a vida do crente. A disciplina e capacidade de perseverar na perseguição. Estão te perseguindo, mas você mantém a sua posição. Você mantém no lugar onde Cristo te colocou. Você não revida os maus tratos sofridos. Te maltratam, mas você permanece na sua posição. Você não se apressa a emitir juízo. Te perguntam o que você acha disso. Começam a falar mal de você, de alguém. Você diz, calma, vamos esperar as coisas acontecerem. Você não cede às provocações. Te provocam, te instigam. Você mantém a sua posição. Você não guarda ressentimentos de ninguém. Alguém falou mal de você, te distratou e logo em seguida precisa de você para algo. Você o atende sem ressentimento. Isso não quer dizer que você é fraco. Isso não quer dizer que você é inferior. Mas indica que você tem controle emocional. Você é manso e tem a verdadeira mansidão. Mansidão trata da submissão do homem para com Deus e com a sua palavra. Essa mansidão demonstra que o Espírito Santo está vivendo na sua vida, concedendo a você suavidade e domínio próprio, produzindo na sua vida fruto do Espírito. Mansidão pressupõe conciliação. Aquele que é manso, ele tem um comportamento conciliador, de promover sempre a paz e nunca a guerra. A demonstração prática da conduta é quem possui a mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Diante de muitas circunstâncias, você se mantém calmo e sereno. Transmite a ideia de pacificação. Todos estão guerreando à sua volta, mas você tenta apaziguar todas as situações. Você tenta buscar um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes forem assim, o espírito conflituoso desaparecerá. Já imaginou, irmãos, uma igreja unida, uma igreja em que não haja conflitos, uma igreja em que todos trabalhem em prol do reino dos céus? É uma bênção, é uma maravilha. E é isso que o Espírito Santo quer. Nesses dias difíceis, Deus quer que estejamos unidos no mesmo propósito, na mesma fé. Em lugar do sentimento faccioso de divisão, um espírito consolador, o mesmo espírito conciliador. Os mansos são pacíficos e impedem a espalhar conflitos na igreja. Uma terceira virtude para haver a unidade é a longanimidade, exercício de perdão. A longanimidade também é um fruto do Espírito, assim como a mansidão. Ser longânimo é ser paciente, é ser tolerante, é ser constante. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito. É tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Se porta mal ao seu lado, mas você não é contaminado por essa má conduta. Você permanece paciente. Tanto que a Bíblia demonstra devemos ser pacientes na tribulação. Você tem sido paciente na tribulação? Suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência. O próprio Deus é descrito como longânimo, tardio em irar-se. Te provocam, mas você permanece na sua posição. Você é longânimo, tardio em irar, tardio a esbravecer-se. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Por que você faz isso? Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos impulsiona. E por isso suportamos uns aos outros. Nós temos convivido com pessoas de várias maneiras, mas a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros. Quando Jesus nos propôs a parábola do trigo e do joio, ele disse que não pode se arrancar o joio do meio do trigo antes da colheita. Então nós temos joio no meio da igreja. Nós temos joio entre nós. Convivemos com ele, suportando uns aos outros. Às vezes, as condutas de alguém dentro da igreja nos faz perguntar como alguém assim pode se dizer servo de Deus, mas suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades. Nesses momentos de conflito, a igreja do Senhor deve suportar uns aos outros em amor. Infelizmente, teremos
de enfrentar as pressas cometidas no nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. E a nossa atitude de longanimidade. Essas são comparadas a fardos que devemos suportar por meio da prática do amor. O Espírito Santo é quem dá e trabalhar. O perdão deve ser exercido. O perdão é uma premissa do amor. Se você ama, você perdoa. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Já pensou nisso? Quando você ama, você trata o seu próximo como se estivesse tratando a si mesmo. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Há tantas disputas no nosso meio, mas quando vivermos em amor, essas disputas encerrarão. A longanimidade é uma qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Paulo nos convida a viver digno de uma perfeita unidade. E para garantir essa verdadeira unidade é preciso humildade. A humildade fortalece a unidade. É preciso mansidão para gerar os conflitos. É preciso longanimidade para suportar os erros alheios. Se nós vivemos essas virtudes, as dissensões, as brigas irão desaparecer e o nome de Jesus vai ser glorificado em nosso meio. Você tem condições de deixar o Espírito Santo agir na sua vida, de trazer humildade, mansidão, longanimidade, para termos uma união perfeita no meio do corpo de Cristo? Assim estaremos glorificando o nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe neste domingo, em